Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa noite, tudo bem? Oi, Carol, boa noite para você, tudo bem, tudo ótimo, vamos juntas pela próxima hora. Vamos juntas, quase Natal, Vera, mas o noticiário segue bombando, né? Ainda rendendo a repercussão daquela informação da Malu Gaspar, de que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, teria procurado o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para falar de Banco Master. Ontem ficou aquele silêncio, hoje tivemos as respostas, tanto de Alexandre de Moraes quanto de Galípolo, mas notas super sucintas, em que eles não citam exatamente o Banco Master, falam de Lei Magnitsky, que a Isa Staciarini vai contar pra gente. Oi, Isa. Oi, Carol. Pois é, notas bastante curtas, né, em que eles não negam, inclusive, conversas sobre Banco Master. Por exemplo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, confirmou que se encontrou com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, mas para tratar exclusivamente dos efeitos da aplicação da Lei Magnitsky, não mencionou o caso do banco. Logo depois, o Gabriel Galípolo, por meio do BC, também divulgou uma nota e disse que o encontro foi para tratar das sanções norte-americanas contra o ministro. Mas os dois não mencionaram as ligações telefônicas, lembrando que esse encontro foi revelado pela colunista do Globo e da CBN, Malu Gaspar, e mostrou que o ministro do Supremo Tribunal Federal fez ao menos 4 contatos com Gabriel Galípolo para interceder pela aprovação da negociação da compra do Master pelo BRB, Master que foi liquidado pelo Banco Central diante de suspeitas de fraude. Ao menos 3 dos contatos foram por telefone, mas pelo menos uma vez houve um encontro presencial. O próprio jornal o Globo revelou que o escritório de advocacia da mulher do ministro, a advogada Viviane Barsi de Moraes, foi contratado por 129 milhões de reais para defender o Master. Ao se manifestar pela primeira vez nessa nota super sucinta, Moraes afirmou que teve encontros semelhantes com os dirigentes da FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, e dirigentes das principais instituições financeiras do país para tratar sobre as graves consequências da aplicação da Lei Magnitsky, em especial da possibilidade de manutenção de movimentação de conta bancária, contas correntes, cartões de crédito e débito. Moraes e a mulher chegaram a ser alvo de sanções norte-americanas que acabaram revogadas pelo governo dos Estados Unidos. No Congresso, já há uma mobilização para instalar uma CPI para investigar Moraes. O senador Alessandro Vieira, do MDB, disse que vai coletar assinaturas logo depois do recesso parlamentar, e a senadora Damares Alves, do Republicanos, protocolou hoje uma queixa-crime à Procuradoria-Geral da República com pedido de impeachment e um convite para Moraes se explicar a uma comissão do Senado. Para Damares, o ministro pode ter cometido o crime de advocacia administrativa. É com vocês. Obrigada, Isa. Notas super lacônicas, né? Super sucintas, Vera, e claramente aquela nota que foi pensada cada palavra ali pela assessoria, né? Não citam o Banco Master, dizem que se encontraram para falar sobre Lei Magnitsky, mas não tem uma negativa, assim, o que seria o natural? Olha, não falamos sobre esse assunto. E essa frase não está na nota, né? Exato, principalmente na do Banco Central, né? Essa é bem lacônica ainda, só confirma que houve encontros sobre a Lei Magnitsky e nem diz se esses encontros são aqueles aos quais a Malu Gaspar se referiu. Então, me chamou muito a atenção a nota do Banco Central, que é uma nota ali de quem está cumprindo realmente tabela, né? De quem está cumprindo uma obrigação de confirmar que aquilo que o ministro Alexandre de Moraes está dizendo é verdade. Mas a nota do ministro, ela fala, tratou exclusivamente das sanções da Lei Magnitsky, mas também não diz se são as únicas reuniões que o ministro teve com autoridades do Banco Central. E se em outras reuniões tratou do caso Master. Não faz nenhuma menção ao caso Master. Não diz que o ministro em nenhum momento fez nenhuma alusão ao caso Master, que é o que se espera, porque ele não é relator desse caso, ele não poderia ser relator desse caso, uma vez que a sua mulher
O escritório da sua mulher é um dos muitos escritórios que atuam para o Banco Master em diferentes ali searas. E não diz que a reportagem está errada. Aliás, nem faz menção à reportagem da Malu Gaspar. Nenhuma das duas notas faz menção à reportagem da Malu Gaspar. E a gente sabe como autoridades são quando querem desmentir a imprensa. Elas vêm com tudo para desmentir, para descredenciar, descredibilizar a imprensa. E isso não foi feito. Aliás, como não vem sendo feito pelo Supremo nas várias vezes em que a imprensa tem feito revelações de coisas que resvalam para a conduta imprópria, para relações impróprias entre ministros do Supremo e ou entes privados ou outras instituições públicas. Por exemplo, o ministro Dias Toffoli até agora não falou nada a respeito do fato de ter viajado ao Peru para assistir a final do seu time do coração, Palmeiras, na Libertadores, a bordo de um jato que teria sido providenciado por um dos advogados de um dos réus do caso Master. E aí, nesse caso, ele é o relator dessa ação. E ele impôs um sigilo absoluto a essa ação e uma outra série de obrigatoriedades que foi lida pelo Banco Central e por outras autoridades como cerceamento de investigação e pressão ali, um certo constrangimento sobre as investigações, que sempre tem que estar acompanhado de algum dos juízes do seu gabinete, que tem um prazo ali para colher alguns depoimentos, etc. Então, todo esse caso Master está muito cercado de controvérsias, de névoas, de falta de transparência, e os ministros do Supremo não podem ser suscetíveis a questionamentos dos seus procedimentos, porque justamente porque o Supremo foi tão crucial em assegurar a democracia quando ela esteve ameaçada, em impor limites a outro poder quando exorbitou das suas prerrogativas no caso das emendas parlamentares, ele não pode se sentir livre para estar ali à parte e sem nenhum tipo de cobrança e de controle da sociedade, dos outros órgãos de controle, da imprensa, do Ministério Público e etc. Então é por isso que urge a discussão sobre um código de conduta para ministros do Supremo. A forma como os ministros estão lidando com esse caso, né, com aquela soberba de sempre, achando que eles têm de ditar o que eles vão dizer ou não e que cabe a eles decidir o que eles precisam explicar ou não, só pelo fato de que eles são vitalícios, não são eleitos, não estão suscetíveis ali ao crivo das urnas, isso é um monte de argumento em favor de que se crie e se passe a praticar o mais rápido possível um código de conduta para o judiciário brasileiro, para os tribunais superiores todos. Você acha que esse pedido de CPI vai vingar? É tudo que a oposição quer, né? Uma CPI tendo como foco o ministro Alexandre de Moraes. Mas uma CPI que investigue as relações políticas do Banco Master não é uma boa para a oposição. É muito ruim, inclusive, para governadores de direita, como, né, o Ibanez, o próprio Cláudio Castro, que negociou ali o fundo de pensão dos servidores do Rio de Janeiro com esse banco. Não é boa para senadores da oposição, que tem ali o Daniel Vorcaro como uma espécie de mecenas e amigo do peito, e para o qual eles já atuaram, negociaram emendas, negociaram uma série de benefícios dentro da sua própria atuação como parlamentares. Então, eu acredito que essa seja uma CPI que vai expor o telhado de vidro de muita gente, Carol. Então, tenho minhas dúvidas sobre se esse pedido vai avançar ou se ele vai esbarrar justamente nesse fato de que ninguém escaparia ileso de um escrutínio a respeito de quem o Daniel Vorcaro ajudou, com quem ele se relacionava e de que maneiras ele construiu esse enorme prestígio político que ele tinha em tão pouco tempo. Muito impressionante, né? A gama de relações do Vorcaro realmente é um negócio e muito rápido, né?
Muito vasta essa rede de relações. Agora, Vera, vamos falar de um outro assunto de hoje, que foi o indulto natalino, né, assinado pelo presidente Lula, e é um indulto que exclui os condenados pelo 8 de janeiro, não estão incluídos nesse indulto natalino. Renato Barcelos tem as informações pra gente. Oi, Renato, boa noite. Oi, Carol. Oi, Vera. O presidente Lula assinou o indulto natalino deste ano, excluindo do perdão de penas condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro. O decreto foi publicado nesta terça-feira no Diário Oficial da União. Além dos condenados por ataques à democracia, estão também excluídos do perdão de pena pessoas condenadas por crimes hediondos ou equiparados, tortura, terrorismo e racismo, crimes contra a mulher, tráfico de drogas, formação de quadrilha e crimes cometidos por lideranças de facções criminosas. Por outro lado, contempla mulheres com gravidez de alto risco, presos infectados com HIV em estágio terminal ou que tenham doença grave, detentos com transtorno do espectro autista severo e presos que tenham ficado paraplégicos, tetraplégicos ou cegos. Também concedeu perdão de penas a mães e avós condenadas por crimes sem grave ameaça ou violência e que são responsáveis pelos cuidados de crianças e adolescentes de até 16 anos ou com deficiência. No caso dos homens, os contemplados são aqueles que são os únicos responsáveis por filhos menores de idade. Em casos de corrupção, o perdão se dará somente àqueles que foram condenados a penas inferiores a 4 anos de prisão. O especialista em direito criminal, João Pedro Drummond, explica que, apesar do indulto natalino ter sido publicado no Diário Oficial, a liberação dos presos não é automática. A pessoa precisa peticionar, envia de regra o juízo, pede para ouvir o Ministério Público e aí sim o juízo dá uma sentença extinguindo a punibilidade dessas pessoas e determinando a expedição de alvará de soltura. Segundo o especialista, as varas de execuções penais ficam sobrecarregadas até o início do ano para analisar esses casos. O indulto é concedido anualmente pelo presidente da República próximo ao Natal e é uma forma também de tirar a sobrecarga do sistema penitenciário. Carol, Vera. Obrigada, Renato. Já era de se esperar, né, que os presos, os condenados do 8 de janeiro não estariam incluídos nesse indulto, né? Exatamente, né? Pelo próprio fato de o presidente Lula ser adversário político dessas pessoas, elas já, os do 8 de janeiro já não estiveram incluídos no indulto do ano passado, os da trama golpista também não estariam nesse ano, Carol. Mas o Lula tem uma justificativa formal para além do fato de estar em campos políticos opostos a esses presos, a esses condenados, que é o fato de que o Supremo Tribunal Federal, ao anular, né, lá em 2023, o indulto concedido pelo Jair Bolsonaro ao ex-deputado Daniel Silveira, justificou essa anulação do indulto com o seguinte argumento, que crimes contra o Estado Democrático de Direito não podem ser incluídos naqueles suscetíveis, passíveis de indulto. E o colegiado, por maioria, acompanhou o voto que foi proferido pela ministra Rosa Weber, que era presidente da corte e era a relatora dessa sessão, desse caso, desse julgamento. Ela alegou que houve um desvio de finalidade na concessão do benefício ao Daniel Silveira por essa razão, de se tratar de um crime contra o Estado Democrático de Direito, e pelo fato de o indulto ter sido direcionado, porque o indulto, da forma como a Constituição prevê, é um benefício, é uma graça ali geral para aqueles que se encontram em determinados tipos ali penais, determinados crimes. Mas esse foi um indulto direcionado apenas ao Daniel Silveira, que era aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, e que, inclusive, ele concedeu um indulto, disse que havia uma comoção social pela prisão e condenação do Daniel Silveira e tal, que ele somente tinha usado
a liberdade de expressão dele. Então, no indulto, o presidente ainda exarou um juízo de valor a respeito da condenação do seu aliado e isso levou à anulação. Então, o governo agora, ao não incluir os crimes contra a democracia entre aqueles que podem ser beneficiados com o indulto, ele está se valendo, na verdade, de um argumento de ordem geral que foi fornecido para os presidentes pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então, digamos que ele está calçado pela jurisprudência do Supremo ao negar esse indulto. E que é esse precedente do Daniel Silveira, que também é apontado por juristas quando questionam a fala de políticos de oposição, por exemplo, o governador Tarcísio de Freitas, que diz que se viesse a ser candidato à presidência, se ganhasse, daria uma anistia, um indulto aos condenados do 8 de janeiro, né? Provavelmente cairia lá no Supremo e seria considerado inconstitucional se acontecesse, Carol. E aí, quando você questiona, né, isso aconteceria de fato, muita gente diz, olha, pode ser que pelo fato de o presidente, né, o futuro presidente, se for alguém da direita, vai estar respaldado pelas urnas, vai estar ali acabando de vir de uma vitória consagradora, pode ser que o entendimento do Supremo mude de acordo com o vento da política. Isso já aconteceu muitas vezes. A gente já viu o Supremo mudar da água para o vinho em relação, por exemplo, ao momento de início de cumprimento de pena, né? Aquela coisa do início do cumprimento só depois do trânsito final em julgado ou depois da condenação em segunda instância. No caso do próprio presidente Lula, houve uma clara mudança dos ventos ali da política. Então a gente não sabe como se portaria, mas hoje em dia, quando você fala com a maioria dos ministros do Supremo, o que você ouve é que esse indulto, caso fosse concedido por alguém da direita que vença em 2026, seria anulado por ser inconstitucional. Agora são 6h19, vamos falar sobre um anúncio feito hoje pelo governo, Vera, de liberação do saldo do FGTS, aquele saldo que ficou retido para quem tinha optado pelo saque aniversário e acabou sendo demitido. O governo estabeleceu ali um prazo entre 2020 e agora dezembro de 2025. André Pinheiro traz os detalhes para nós. Oi, André. Temos contato com o André Pinheiro? Estamos sem o contato com o André agora, nesse momento. Já ele vai conectar. Mas é isso, né, Carol? Fim de ano chegando, governo querendo fazer uma média ali com os trabalhadores, né? Pacote de bondades, né? Na verdade, o governo já tinha editado uma medida provisória nesse sentido, acabou caducando, agora reeditou, mas liberando o saque do FGTS que foi retido para quem optou pelo saque aniversário. É uma liberação que vale para quem foi demitido entre janeiro de 2020 e 23 de dezembro agora de 2025. O governo, muita gente dentro do governo é contra a própria existência do saque aniversário em si, né? Pensaram em acabar com o saque aniversário, depois voltaram atrás. Acho que agora o André Pinheiro tá ok para dar os outros detalhes. Oi, André. Oi, Carol, perdão aqui a demora para conectar. O Ministério do Trabalho e Emprego decidiu liberar os recursos retidos do FGTS de trabalhadores que aderiram ao saque aniversário e mesmo demitidos não tiveram acesso ao saldo bloqueado. A liberação foi feita por meio de uma MP publicada em edição extra no Diário Oficial nesta terça-feira. A medida deve beneficiar mais de 14 milhões de pessoas e deve injetar na economia cerca de 7,8 bilhões de reais, dinheiro que estava bloqueado. O texto da MP determina que os recursos antes bloqueados ficam disponíveis ao trabalhador que tenha optado pela sistemática de saque aniversário entre 2020 e 2023 e 23 de dezembro de 2025. A liberação dos valores se dará em 2 etapas. Até o dia 30 de dezembro de 2025, os trabalhadores poderão sacar até R$ 1.800 do saldo disponível. Depois, até o dia 12 de fevereiro de 2026, será liberado o valor remanescente. O calendário será definido pela Caixa. O dinheiro já vai entrar de forma automática na conta do trabalhador cadastrado no sistema do FGTS. Quem ainda não cadastrou poderá sacar em agências da Caixa.
Caixa. O governo estima que o valor médio será de cerca de R$ 273 por trabalhador nos pagamentos da primeira fase e de mais de R$ 4.700 por trabalhador na segunda fase. O economista César Bergo afirma que a medida tem potencial para beneficiar o governo em pleno ano eleitoral. Então agora o que vai acontecer é que você vai ter uma liberação em 2 meses, né? Em 2 etapas, vamos dizer assim, né? E isso vai, de alguma forma, dar uma animada nessa população de baixa renda e que está precisando de recursos. Então não deixa de ser uma decisão populista, vamos dizer assim, né? Porque não deixa de ser um bom recurso, né? Você vai levar em consideração a renda do trabalhador, é praticamente metade do que eles ganham no mês, eles vão ganhar como se fosse um 14º salário, né? Ainda segundo o governo federal, a Caixa foi consultada sobre as estimativas de impactos no fluxo de caixa, mas indicou que o FGTS suporta o saque de até 7,8 bilhões de reais entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026. Instituído pelo governo de Jair Bolsonaro, o saque aniversário é uma modalidade opcional que permite ao trabalhador retirar anualmente uma parte do saldo do FGTS no mês de seu aniversário, só que ao aderir essa modalidade, o trabalhador perde o direito de sacar todo o saldo em caso de demissão sem justa causa. A MP acaba com essa trava e libera os recursos para os trabalhadores. Carol. Valeu, André. 14 milhões de trabalhadores beneficiados, é um contingente expressivo, né? Pois é, Carol, antes do Lula assumir, o atual ministro do Trabalho, Luiz Marinho, era peremptoriamente contrário à existência dessa modalidade de saque aniversário que foi criada no governo Bolsonaro. Mas acontece que o o governo não esperava e foi fazendo com que a coisa mudasse de figura é que o saque aniversário fosse popular entre os trabalhadores, como era. O que o PT, o Marinho, alegavam antes, né? 3 problemas principais. Essa história do bloqueio em caso de demissão, ou seja, você sacava na data do seu aniversário, mas se você fosse demitido, você ficava impedido de sacar o saldo total. Agora isso foi modificado e está dando origem a essa autorização para saque agora. Também diziam que isso enfraquecia o patrimônio do FGTS, que é um fundo usado para financiar investimentos em habitação, em saneamento, infraestrutura, etc. E, por fim, diziam que isso levava a um endividamento do trabalhador e a uma perda da capacidade de fazer um planejamento financeiro adequado. Então, a pessoa sacava ali na necessidade, na data do seu aniversário, e lá na frente, quando fosse demitido, etc., ficava sem um colchão, que era o objetivo inicial do FGTS. Mas o governo foi vencido pelos fatos, vencido pela popularidade dessa modalidade, e aí agora está adaptando para também fazer um uso político disso, né? Você está dando ali um benefício, por assim dizer, para o trabalhador, injetando dinheiro na economia nessa virada de ano em que muita gente está endividada pelas compras de Natal, endividada pelos impostos que vencem ali janeiro e fevereiro, né? IPTU, IPVA, etc. Então está dando uma graninha para o pessoal começar o ano eleitoral com um colchãozinho. Vamos fazer nosso intervalinho, depois o repórter CBN, a gente volta já com o Viva Voz. Estamos de volta aqui com o Viva Voz, agora para falar sobre a autorização dada pelo ministro Alexandre de Moraes para que o ex-presidente Jair Bolsonaro passe por uma cirurgia. A internação vai acontecer amanhã. A Isa Staciarini está de volta com essas informações. Oi, Isa. Pois é, Carol, hoje o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou a cirurgia do ex-presidente Jair Bolsonaro para o dia mesmo do Natal, 25 de dezembro, feriado, mas a transferência dele vai ocorrer amanhã, dia 24 de dezembro, da Superintendência da Polícia Federal, onde ele está preso desde o dia 22 de novembro, para o hospital. Deve estar aqui em Brasília
conforme pedido pela defesa. Bolsonaro vai ser submetido a uma cirurgia de hérnia inguinal bilateral. Na decisão, Moraes determina que o transporte e a segurança precisam ser feitos pela Polícia Federal de maneira discreta e o desembarque nas garagens do hospital. Ele também determina que a Polícia Federal precisa previamente entrar em contato com o diretor do hospital para combinar os termos e as condições da internação. A Polícia Federal ainda precisa providenciar a completa vigilância e segurança de Bolsonaro durante todo o período em que ele estiver internado, mantendo equipes de prontidão. Moraes determina ainda que a Polícia Federal precisa garantir a segurança e fiscalização 24 horas por dia, mantendo no mínimo 2 policiais federais na porta do quarto do hospital e também equipes que forem necessárias dentro e fora da unidade hospitalar. O ministro ainda proibiu acesso ao quarto com computador, celular ou qualquer outro dispositivo eletrônico, a não ser, claro, equipamentos médicos. Moraes ainda autorizou a presença da acompanhante, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, como acompanhante principal, mas respeitando ali as regras do hospital. Moraes, contudo, decidiu que os filhos, o senador Flávio Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro, precisam antes de autorização judicial. A Procuradoria-Geral da República tinha se manifestado de forma favorável para que eles fossem os acompanhantes secundários, mas o ministro entendeu que outras visitas só podem ocorrer com pedido feito ao Supremo. A perícia médica indicou que Bolsonaro tem uma hérnia inguinal bilateral e cita a necessidade de intervenção cirúrgica. É uma cirurgia eletiva sem a obrigatoriedade de ser um procedimento ali de urgência e emergência. Carol. Obrigada, Isa. Cuidados necessários para essa cirurgia e também uma forma da defesa de fazer com que Bolsonaro passe essa véspera de Natal e o dia de Natal fora da prisão, vai passar no hospital. Exato, e passar numa mesa de cirurgia, tem todo esse caráter também de obter ali uma empatia por parte do público para o ex-presidente. Isso está sendo já trabalhado nas redes sociais da direita, peça orações, então associar o Natal, que é uma festa religiosa e que tem aí, que tem Jesus como símbolo, a essa contingência da cirurgia do presidente, então tudo isso, ex-presidente, então tudo isso também está sendo trabalhado nas redes sociais, Carol. O Alexandre de Moraes autorizou também a ida, do general Augusto Heleno para a prisão domiciliar, e isso também deve acontecer nesse período natalino. Então passará a cumprir a sua pena em casa, teve de devolver aí o passaporte, vários passaportes foram devolvidos pelo general Heleno, etc. Ele foi condenado a 21 anos de prisão preventiva de liberdade, tem um diagnóstico de mal de Alzheimer e por isso passa a cumprir a pena no mesmo processo e no mesmo núcleo do ex-presidente Jair Bolsonaro em sua residência. É interessante que nessa decisão o ministro Alexandre de Moraes fez muita questão de marcar essa diferença, entre o general Heleno e o ex-presidente Jair Bolsonaro, ainda que ele não tenha sido citado, porque ele fala que concedeu, porque o Heleno nunca tentou escapar da prisão, sempre colaborou, demarcando bem essa diferença que existe em relação ao Bolsonaro, que tentou tirar a tornozeleira com uma solda, Exato, mas eu acho que a gente tem de ter na mira que, a depender da evolução do quadro clínico do ex-presidente Jair Bolsonaro, pode ser que ele também receba, em alguns meses, aí no futuro próximo, autorização para cumprir pena em regime domiciliar. Isso estava muito no horizonte antes dessa história do ferro de solda na tornozeleira, E ele deveria ser contemplado com essa domiciliar, era a opinião, inclusive, majoritária na primeira turma, no Supremo, em razão até do fato de que outro ex-presidente da República, que é Fernando Collor, e que sofre de menos problemas de saúde que o Bolsonaro teve,
direito à prisão domiciliar, mas aquele episódio já nas vésperas ali do início do cumprimento da pena dificultou tudo. Mas como o quadro de saúde parece estar se agravando, essa questão dos soluços parece estar se tornando mais crônica, pode ser que no futuro próximo, se não houver novas intercorrências e nenhum tipo de ruído no cumprimento das decisões do ministro Alexandre de Moraes, aí o Supremo entenda que o Bolsonaro deve ser, sim, contemplado com prisão domiciliar. Eu acho que não está fora do horizonte essa possibilidade. Vamos para o intervalo, a gente volta já com o Thiago Bronzato. São 6h45, o Viva Voz está de volta e está na linha com a gente o diretor da sucursal de Brasília do Jornal Globo, Thiago Bronzato. Boa noite, Thiago. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. E boa noite aos ouvintes. É um prazer estar aqui Bronzato. com vocês hoje. Boa noite. Bem-vindo à turma do plantão quase natalino aqui. Ainda estamos aqui, Vera. Ainda estamos aqui quase. O peru já está no forno, né? Nós estamos aqui. 322 dias de dezembro. É isso. Thiago, furo do Jornal Globo, essa questão dos encontros entre Alexandre de Moraes, ligações, enfim, entre ele e o presidente do BC, Gabriel Galípolo, outras autoridades também, para tratar do assunto Banco Master. Hoje saíram 2 notas, a do ministro e a do BC, ambas lacônicas, ambas não exatamente negando que tenha havido essa conversa, mas a do ministro mais tentando atribuir o fato dele ter procurado várias vezes o Banco Central a uma necessidade de conversar sobre a sanção imposta a ele pela Lei Magnitsky. Resolveu toda a controvérsia? A transparência está estabelecida ou ficou faltando? Vera, essas notas, elas têm algo em comum, né? Elas confirmam o encontro entre as duas autoridades, elas falam um pouco do assunto principal, desviam do tema essencial, que é o Banco Master, e elas deixam no ar perguntas que deveriam ter sido respondidas de forma direta. Se ela fosse uma redação do Enem, talvez os textos fossem classificados como fuga ao tema, né? Porque o Moraes, ele diz que o encontro com o Galípolo, ele ocorreu para tratar da aplicação da Lei Magnitsky, que é a sanção econômica imposta pelo presidente americano Donald Trump. Mas na nota do ministro, chama atenção o fato de ele não mencionar o caso Master em nenhuma linha, né? E, sobretudo, ignorar o contrato firmado entre o banco e o escritório de sua esposa, que previa a atuação em diversos órgãos públicos, né, em processos administrativos, incluindo o próprio Banco Central. E o Banco Central seguiu o mesmo roteiro de Moraes na nota, né, como se fosse ali uma jogada coreografada. Confirmou as reuniões com o ministro, falou genericamente da Lei Magnitsky, mas silenciou sobre os telefonemas entre o Galípolo e o Moraes e sobre qualquer tipo de pressão que foi revelada pela colunista Malu Gaspar. A nota do BC também não esclareceu se o caso Master foi citado nesses encontros entre Moraes e Galípolo, e também Moraes também não citou uma linha se em algum momento o caso caso do Banco Master veio à tona nesses encontros entre o Galípolo e o Moraes, né? Diante disso, resta algumas dúvidas ainda, né? Afinal, o Moraes e o Galípolo, eles falaram sobre o Banco Master em algum momento desses encontros, eles não disseram claramente isso na nota, né? E sabe por quê, Vera? Porque, assim, todo mundo tem medo do celular do Vocaro, né? O Daniel Vocaro, que é o dono do Banco Master. O celular dele foi apreendido pela Polícia Federal e, como a gente também mostrou em reportagem do Globo, possui uma ampla lista ali de contatos políticos e de autoridades, né? Então todo mundo tem medo ali do que pode vir à tona a partir de mensagens, de registros telefônicos que poderiam ou não confirmar esses encontros, né? Ponto importante que fique em aberto é por que Moraes não comentou sobre o contrato de 129 milhões de reais firmado entre o Master e sua esposa, né? Eu acho que num sistema institucional saudável, a transparência ela deveria falar mais alto do que o silêncio das autoridades. Então vou aproveitar e te fazer a mesma pergunta que eu fiz para a Vera mais cedo. Você acha que prospera esse pedido de CPI, de investigação
com relação ao Alexandre de Moraes e o Banco Master? Carol, para a oposição, qualquer crise envolvendo o STF nunca é só uma crise, é também uma oportunidade. E uma oportunidade, nesse caso, de colher dividendos eleitorais com a pauta anti-STF e contra-atacar o Moraes, que se tornou o algoz do bolsonarismo, né? A senadora Damares Alves, que é amiga da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, ela disse que deve apresentar mais um pedido de impeachment no Senado contra Moraes, que também não deve dar em nada, né? Porque o presidente da casa, Davi Alcolumbre, não quer comprar briga com Moraes. E Damares também falou que vai enviar um pedido de investigação criminal à Procuradoria-Geral da República, o que deve gerar um constrangimento para o Paulo Gonet, que contou com o apoio de Moraes para chegar ao comando do Ministério Público Federal. Então, provavelmente, também não deve prosperar essa frente de investigação. Que está num silêncio, né, Bronzato, Gonet? Exatamente. É outro que também está precisando esclarecer alguns fatos ali, né? E ainda no Senado, a gente teve uma investida ali do Alessandro Vieira, que não integra esse núcleo mais duro bolsonarista do Congresso, mas vem se destacando ali na CPI do crime organizado, e ele anunciou que vai começar a coletar algumas assinaturas para a abertura de uma nova CPI. Mas, Carol, Vera, vale lembrar que assim, o passado não traz muitas boas perspectivas aí para essa frente de investigação, porque lá atrás tentaram emplacar a CPI da Lava Toga para investigar o judiciário, né? Que, por sinal, foi barrada pelo próprio Alcolumbre, né? Então eu acredito que a iniciativa do Alexandre Vieira deve ter o mesmo desfecho, né? Dificilmente sairá do papel, mas serve para gerar ainda mais pressão no STF e desgastar a imagem da corte perante o público. Exato, a gente estava também comentando antes que o fato dessa agenda do Vorcário ser bastante ecumênica, pluripartidária, da esquerda à direita, também dificulta essa CPI, né? Queria emendar e te ouvir sobre a perspectiva que existe para que se avance com a discussão sobre um código de conduta para ministros de tribunais superiores, em razão até disso tudo que você está tratando, e também a coisa do avião, do ministro Toffoli, o sigilo ali que ele decretou, né, nas investigações do Banco Master. Sim, Vera, de fato essas revelações, elas reacenderam o debate sobre a necessidade de um código de conduta mais claro para o ministro Supremo. E não é só por causa do Moraes, não. Assim, no mesmo caso do Banco Master, a atuação do ministro Dias Toffoli levantou alguns questionamentos adicionais, né? Vai lembrar que o ministro Toffoli avocou para si um processo envolvendo o Banco Master, que corria em tribunais inferiores, né? E ele fez isso depois de ter viajado a bordo de um jato particular da companhia, né? E com a presença, entre outros, de um advogado ligado ao executivo do Banco Master, que defendia o Banco Master, né? Mesmo que a versão oficial do Toffoli, dos envolvidos nessa viagem, diga que não houve conversa sobre o caso, né? Que eles falaram apenas sobre a escalação do Abel Ferreira no Palmeiras, a situação é embaraçosa para o Supremo, né? E é nesse contexto de embaraço que o presidente do STF, Edson Fachin, tem defendido discutir um código de conduta mais explícito, né, com regras claras sobre os encontros, eventos, manifestações públicas e até hipótese de impedimento, né. Isso tem ganhado coro ali nos outros tribunais superiores, né. No TSE, a ministra Carmen Lúcia tem defendido a mesma medida, no STJ, o ministro Hermes Benjamin também defende a mesma medida, e no TST também defendem a mesma medida. Mas internamente, no Supremo, a iniciativa ela encontra resistência, né? E um exemplo ilustrativo disso é a reação do decano da Corte, Gilmar Mendes, que mostrou que o caminho para tirar esse plano do papel não será nada fácil, né? Gilmar disse ontem, no encontro com jornalistas, que propostas de fora para dentro não funcionam, o que revelou ali um certo espírito corporativista do Supremo, né? Mas o Fachin não é de dentro? É isso que gera esse ruído, né? Porque é alguém de dentro, né? Que está propondo essa classificação. E a gente sabe que tem uma aula no Supremo também que defende esse código de conduta, né? Mas, por outro lado, essa opinião do Gilmar não é totalmente isolada, né? Ela é compartilhada pelo Moraes, pelo Toffoli
e também pelo Nunes Marques, que aliás também já viajou em 2022 a bordo de um jatinho de advogado rumo a Paris para assistir a final da Champions League. Pois é, e tem também toda a discussão sobre congressos, ida a congressos, realização de congressos com patrocínios de empresas que depois demandam no Supremo. Então tem uma série de coisas para serem enfrentadas por esse código e tem que ser de fora para dentro a cobrança, porque isso é que significa controle social sobre uma instituição, né? Que a sociedade está fora da corporação, porque senão reina o corporativismo, né? Sim, e vai lembrar, Vera, que nos Estados Unidos a Suprema Corte Americana enfrentou o mesmo debate, né? Porque durante muito tempo o STF americano ele sempre foi uma exceção incômoda, porque os juízes federais de instâncias inferiores nos Estados Unidos, eles sempre estiveram submetidos a um código de ética formal, né? Enquanto os membros da Suprema Corte Americana não. Isso mudou parcialmente em 2023, após uma sequência de reportagens também sobre viagens financiadas por bilionários e relações pessoais com doadores e ministros da Corte Americana. E aí foi aprovado um código de conduta próprio, que ainda é criticado por não ter ali uma previsão de um órgão externo para fazer essa fiscalização. Mas o recado foi dado, foi direto, veio de fora para dentro e ela poderia servir de inspiração para o Brasil, né? Porque é claro que fica essa mensagem a partir desse caso dos Estados Unidos que é preciso criar uma regra escrita e clara, vindo de fora para dentro ou de dentro para fora. Exatamente. Thiago Bronzato com a gente às terças e quintas. Thiago, um ótimo Natal para você e a gente volta a se falar aqui no Viva Voz em 2026, com certeza. Obrigada. Obrigado, Vera. Obrigado, Carol. E obrigado por vocês me darem férias até 2026. Viu? Boa noite para vocês. Você não vai estar de folga não? Semana que vem não tem plantão? Sim. Vamos ver o que vai acontecer em Brasília. Tô sabendo que tem escala. Né? Muito bom. Todo jornalista também merece. Beijo, tchau. Beijo, Bronzato. Tchau, tchau. Ô Vera, dá tempo para um último assunto, porque tomou posse hoje no Ministério do Turismo o Gustavo Feliciano, com aceno aí do governo ao presidente da Câmara, Hugo Mota, né? Esse Gustavo Feliciano também é da Paraíba, mesmo estado do Mota. Renato Barcelos conta pra nós. Oi, Renato. Oi, Carol, é isso mesmo. Ele assume no lugar de Celso Sabino, expulso do União Brasil, após contrariar a ordem da legenda para ficar no cargo. Feliciano é, na verdade, uma tentativa de Lula de reaproximação com o próprio União Brasil e com o presidente da Câmara, Hugo Mota, o principal responsável pela indicação do novo ministro. O evento de posse foi realizado no Palácio do Planalto, mas Lula nem discursou, deixou para Hugo Mota fazer as vezes de anfitrião. Gustavo Feliciano é ex-secretário de Turismo da Paraíba, estado de Mota e filho do deputado Damião Feliciano. Gustavo não é filiado ao partido do pai, mas a chegada dele na esplanada de Lula deve garantir apoio de parte da bancada do União Brasil em votações na Câmara. Em sinal de aproximação, Mota disse que Lula demonstrou sensibilidade política e capacidade de agregar ao aceitar a indicação, mas também fez questão de lembrar as vitórias do governo no Congresso. Não tivemos um ano fácil, foi um ano de muitos desafios, um ano de embates, mas um ano que o Congresso Nacional não faltou ao governo do senhor. Nós tivemos aprovações importantes que dão ao senhor a certeza de que o governo encerra o ano muito melhor do que o que iniciou. E entramos em 2026 na certeza de que essa nossa parceria, esse nosso diálogo, ele continuará sendo de maneira franca, verdadeira, transparente e colaborativa. Nos bastidores, a chegada de Gustavo Feliciano ao governo deve garantir ao menos 20 votos da bancada do União Brasil em votações na Câmara dos Deputados em 2026, que é ano eleitoral. O partido soma 59 parlamentares e, apesar de ter indicados no governo, dava quase todos os votos contrários aos interesses do Planalto. Ao assumir o cargo de ministro do Turismo, Gustavo Feliciano fez questão de agradecer Hugo Mota, dizendo que ele é o maior líder da Paraíba. Ele afirmou ainda ser uma honra compor o governo Lula e defendeu que o turismo tem que ser de todos. Com essa mudança no turismo, o governo Lula chega à 14ª troca na esplanada, a segunda apenas na pasta do turismo, desde que Lula assumiu o governo em janeiro de 2023. Ainda de olho nas eleições de 2026, Lula assinou um decreto que cria diretrizes para a valorização da música e outros elementos da cultura gospel no país, um aceno aos evangélicos que fazem parte de uma parcela da população onde o petista enfrenta maior rejeição. Além de Mota, ministros do governo ligados aos religiosos, como Jorge Messias e Marina Silva,
participaram do evento. Carol. Valeu, Renato. E olha, apesar desse aceno do governo, Vera, hoje o Hugo Mota procurou o ministro Flávio Dino para falar daquela história das emendas, né? As emendas que podem ser ressuscitadas, que não foram pagas em anos anteriores, e botou na conta do governo. Falou, isso aí entrou como um pedido do Legislativo, me inclua fora dessa. Do Executivo, né? Do Executivo. Esses embates a que ele fez referência no texto foram uma das tônicas desse ano, né? Um ano marcado por muitos confrontos institucionais entre os poderes, e a entrada de 2026 vai indo pelo mesmo caminho. A troca dos ministros aí do turismo foi um daqueles eventos que não deu para entender nada, porque saiu o Celso Sabino porque a União Brasil queria sair do governo, chegou a expulsá-lo porque ele insistiu em ficar no governo, e aí, diante de uma possibilidade de reaver o apoio de uma parcela ainda que minúscula do partido, o governo mandou embora o Celso Sabino, agradeceu os serviços prestados e deu à União a chance de indicar outro ministro, o terceiro ministro em 4 anos de governo nessa pasta. Tá todo mundo realmente fazendo turismo nessa pasta, Carol. Maravilhoso. Vera, obrigada, viu? Boa noite pra você. Até amanhã. Boa noite, um Feliz Natal pra você. Um ótimo... Até amanhã não, até dia 25, né? Hã? Até dia 25, né? Não, até dia 25. 25 eu volto, mas eu não vou te ver antes da virada. Então eu já desejo um Feliz Natal ali pra noite, porque amanhã não tem Viva Voz à noite. Isso. Só na hora do almoço, tá bom? Mas aí volta. Tá bom. Te desejo Feliz Natal no dia do Natal, mas não vamos nos falar antes da virada. Tá bom. Boa véspera de Natal pra você, Vera, e pra sua família. Um beijo. Até dia 25. Tchau.